Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa série falando sobre Mindset Empreendedor. E nesse segundo podcast desse tema, eu gostaria de falar sobre o Mindset Decisório, que possui basicamente a divisão aí de 4 visões: a visão global, a visão sistêmica, a visão estratégica e a visão inovadora, as quais eu vou falar separadamente em podcasts diferentes, né? A gente sabe que atualmente a nossa capacidade de tomar decisão, ou seja, de exercitar esse mindset decisório, é muito importante e é uma das competências que a gente tem que valorizar na nossa vida. Embora todo mundo concorde que essa competência-chave, ela também é muito importante para executivos de empresas, para empreendedores, para todas as pessoas que precisam usar da tomada de decisão para fazer negócio, gerar dinheiro, né? Afinal de contas, o dia a dia de um empresário, de um presidente de empresa, de um diretor, é basicamente tomar decisões, se envolver de maneira bastante construtiva, proativa, nesse sentido de tomar decisão, para que essa habilidade possa levar essa pessoa a tomar a decisão correta. Então, o que a gente precisa é exercitar esse mindset decisório da maneira mais adequada possível. E aí alguns estudos chegaram à conclusão de que esse mindset decisório, ele possui pelo menos 4 habilidades que a gente tem que trabalhar na nossa vida como empreendedor, como empresário, para que a gente consiga melhores resultados. Ter visão global, ter uma visão sistêmica, ter uma visão estratégica e também uma visão inovadora. E nesse podcast eu já gostaria de iniciar falando sobre a visão global. A base da visão global é a amplitude e a profundidade do conhecimento sobre um determinado assunto que você tenha. Quanto maior a amplitude e a profundidade, melhor vai ser o seu nível decisório. Como diria lá Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro Watson. Vejamos então esse comentário aí dele. Se eu estou selecionando candidatos para uma vaga existente na nossa empresa, né, decorrido todo o processo aí, sem dúvida, você tem 2 candidatos, por exemplo, para o final. Qual vai ser a sua opinião? Quem é que você deve escolher? Como é que você vai ter certeza se a decisão pelo candidato A ou pelo candidato B é a decisão mais assertiva? Nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui, qualquer uma das escolhas vai poder ser um chute, né? Não é possível tomar uma decisão, por exemplo, de escolher alguém para uma vaga sustentada sem nenhuma informação e conhecimento sobre o assunto. Agora, se você tiver informação sobre a vaga disponível, se você conhecer a empresa na qual eles já trabalharam, se você tiver acesso aos currículos, se você dominar técnicas de avaliação de perfil comportamental, conhecer a respeito da carreira daquela pessoa que está sendo pleiteada na vaga, conhecer um pouquinho de gestão de pessoas e souber quais são os principais desafios que essa vaga vai colocar para essa pessoa, tendo aí a oportunidade inclusive de conversar com os seus gestores e assim por diante, você seguramente vai ter mais chance de tomar uma melhor decisão. Resumindo, a visão global é a capacidade de enxergar o todo, tanto de perto como de longe, tanto de uma perspectiva quanto de outra. Outra dimensão da visão global é olhar o problema de diversos ângulos diferentes, buscando uma visão mais amplificada da situação. Dificilmente os problemas de maior complexidade na nossa vida ou na nossa empresa, eles se sustentam em respostas simples de causa e efeito ou ainda sob apenas um ponto de vista. Normalmente os problemas permitem a exploração ao serem avaliados pelas pessoas de diferentes competências, formações e perfis. A visão global é o conhecimento do todo, né? Buscando domínio sobre 2 aspectos que acabam trabalhando juntos: amplitude e profundidade. Embora seja um conceito simples e fundamental, muitas vezes a gente ignora esse conceito. A gente vê aí empresários que trabalham em áreas de diferentes especialidades, diferentes mercados, que se especializam, né, que adquirem conhecimentos e informações sobre as suas áreas sem se dar conta
que esse excesso de especialização vai fomentar uma visão bastante periférica e embaçada, fazendo com que ele tenha uma excelente performance nas decisões relacionadas estritamente na sua área de especialização, mas, por outro lado, uma péssima performance nas decisões que pedem um conhecimento mais amplo. O empreendedor, ele vai ter mais condições de tomar melhores decisões se conhecer da cultura da sua empresa, se ele souber como as pessoas estão trabalhando os valores, os propósitos, as diretrizes estratégicas, os objetivos, tanto de médio, de curto e de longo prazo, e uma série de outras coisas. Ele vai melhorar ainda mais as suas decisões se ele tiver uma visão generalista de todas as áreas do negócio. Se conhecer os produtos oferecidos, o perfil dos clientes, se conhecer um pouquinho mais do mercado, da parte operacional. Por que isso? Porque existem muitos empreendedores que conhecem bastante a parte técnica, mas não entendem de negócio, não entendem da parte financeira, um pouco de marketing e não sabem conversar, lidar com essas outras partes. Em outras palavras aí, quanto maior o leque de informação e conhecimento que você tiver, maior a possibilidade de você exercitar essa visão global, olhando a situação sob diversos aspectos e de diferentes ângulos, considerando mais de um paradigma ao fazer as suas escolhas. Essa é a base de todo o processo decisório. Nem feeling é possível ter sem um mínimo de informação, conhecimento ou experiência. É claro que o nível de amplitude que você vai requerer para tomar suas decisões é tanto maior quanto maior for a sua posição. Se você é um empresário, maior amplitude você vai ter que ter para tomar a sua decisão. Para um analista, por exemplo, ter uma visão global pode significar ir além do conhecimento específico das suas rotinas, conhecendo também as interligações do que ele faz com as demais rotinas das outras áreas e assim por diante. Já para um gerente, essa amplitude precisa ser maior. Isso acontece porque o tipo de tomada de decisão do analista numa empresa é bem diferente do tipo de tomada de decisão de um gerente. Já a profundidade é o que vai dar consistência para a sua decisão. Não basta ter uma visão ampla da situação se todos os pontos forem apenas conhecidos de forma superficial. Os elementos-chave precisam ser dominados. Ser um generalista sem nenhuma especialização é tão prejudicial para o processo decisório quanto ser especialista demais. É por isso que o mercado de trabalho atualmente tem valorizado profissionais que construíram as suas competências no formato T, que a gente chama, o qual existe uma profundidade nos elementos chaves da sua especialização, que a gente chama de competências verticais, e uma amplitude de conhecimento sobre os demais fatores que vão te ajudar na sua profissão, que a gente chama de competências horizontais. E tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, faz parte da sua visão global, que é a primeira parte do seu mindset decisório. Lembrando, quanto maior e mais amplo for o seu conhecimento global, melhor serão as suas decisões, ou seja, mais preparado você vai estar. E quanto mais preparado você estiver, mais fácil vai ser construir autoridade e rótulos positivos, que são um dos pilares fundamentais do mindset relacional. No próximo podcast eu vou falar sobre a visão sistêmica. Se você ainda não entrou no nosso canal no YouTube, ainda não se inscreveu, dê uma força aí pra gente, curta o nosso canal, manda a sua sugestão, o seu comentário, vai ser um prazer pra gente também que você participe conosco enviando a sua sugestão, o seu comentário. Participe aí conosco das nossas redes sociais, vá lá no nosso site, curta o nosso blog www.iopexbrasil.org/blog. Conheça aí o nosso site, leia aí as nossas postagens, que pode ter bastante coisa interessante aí também para você. Um grande abraço e até o próximo podcast. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio.